Então, gente, vamos lá, oficialmente começar nosso momento aqui. A gente quer trabalhar com vocês, começar a trabalhar a partir de agora, sobre a nossa cultura. Eu acho que de tudo que a gente precisa aqui dentro, a cultura é o principal que a gente precisa fixar, precisa que vocês entendam, absorvam e que vocês vivam essa cultura, para que faça sentido para vocês, para que vocês estejam alinhados com a empresa, alinhados com a minha visão, com a visão do Lucas, com a visão da Teizinha. Então é muito importante que vocês comecem a absorver isso. E cabe a nós passar essa visão para vocês entenderem o que é que a gente espera, como é que a gente vê e como é que a gente quer que esse negócio cresça. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa bebidinha maravilhosa que nós tanto gostamos, que é o café, né? Nós vamos começar falando sobre isso. O café, quem gosta de café aqui? Pois é. O café, para quem gosta, quem não gosta pega uma outra bebida que gosta, um chá, alguma coisa assim. O café, antes dele transformar nessa bebida que dá pra gente beber, ele é apenas pó. Cheiroso, muito cheiroso. Mas você já viu alguém mascando pó? Geralmente a gente não vê, porque é ruim. O pó ele é amargo, é intragável. E o que faz esse café ele passar a ser ingerível pra gente, né? A ser gostoso, a poder passar pelo nosso paladar. Primeiro, a água fervendo, né? Que faz todo o trabalho de tirar ali o principal do café, tirar todo o sabor. Só que se a gente colocar só água, o que vai acontecer é isso aqui, ó. A gente vai ter... Eu duvido que alguém beba isso aqui também. Por quê? Não mudou a característica. Continua sendo pó, mas agora pó com água. Então o que faz a diferença para algo que não é tão gostoso, que é ruim, passar a ser bom, passar a ser gostoso, agradável para o nosso paladar, é isso, é o filtro. O filtro, ele faz todo o trabalho de reter aquilo que é ruim, no caso é o pó, e ele deixa passar o que é bom, que é o sumo, o gosto, o sabor. E o filtro ele faz toda a diferença para que o café ele possa ser bebível, vamos dizer assim. E a gente consegue... Por que eu trouxe isso para vocês? Porque isso aqui representa muito para a gente sobre a nossa cultura. De que forma? O filtro, para nós, é como se fosse o amor. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Tá? Vocês conhecem com certeza, se eu pedir para vocês pensarem em uma pessoa que parece esse pó de café, amargo, ruim, intragável, vocês com certeza vão pensar em muitas pessoas aí. Talvez muitos clientes, às vezes muitos coleguinhas aqui, gente de fora também, mas por que às vezes essas pessoas são dessa forma pra gente? Por que a gente julga? Por que a gente olha sempre levando para o lado pessoal? Porque a gente está olhando para as pessoas apenas como esse pó, que realmente não dá para tragar, é horrível, é muito ruim. E uma coisa que a gente precisa aprender, e é o que a gente vem falando com vocês, às vezes a gente fala meio que na brincadeira lá dentro da sala, eu falo muito isso, só que é o que a gente precisa trabalhar, que é passar essas pessoas pelo filtro do amor. Isso pode parecer meio piegas, meio que conversa mole. Mas, gente, isso faz toda a diferença para a vida da gente. Porque à medida em que eu começo a tratar o outro, não pela forma como ele age comigo, mas considerando a minha essência, tudo muda. Eu não me vinculo ao que aquela pessoa está passando, eu não me vinculo ao que o cliente, aquela irritação que o cliente está ali na hora. Eu continuo sendo eu, apesar de como está sendo o dia dele. Eu não deixo que o dia dele, que às vezes teve um monte de problema, um monte de coisa ruim aconteceu, interfira no meu dia, que está sendo um dia legal. Então o filtro do amor ele serve para duas coisas para a gente. Tanto para a gente poder olhar o outro com bons olhos, mas também para a gente não se deixar afetar pelas coisas que acontecem no dia a dia e que acontecem com as outras pessoas. Então, é muito importante a gente fazer isso. E vocês vão perguntar, tá, vamos olhar para isso com verdade. É muito difícil, né? Você ouvir uma palavra às vezes ali difícil de engolir e você agir com amor e não deixar se afetar. Realmente é difícil. Porque olha como fica o filtro depois que ele passa o café. Ó. Não dá para usar mais, né? Mas o nosso filtro interior, ele é reutilizável. A gente pode usar quantas vezes forem. E quanto mais a gente usa, diferente desse filtro aqui, quanto mais a gente usa, mais forte ele fica, mais resistente ele fica e mais fácil a gente consegue usar ele. E aí eu vou remeter a uma coisa que eu acredito muito, e aí se vocês não acreditam, só absorva o que for possível. Isso aqui
esse papel moído, arrebentado desse jeito, lembra vocês alguma coisa? Alguém, de repente, teve um amor tão grande por você, por mim, que passou por tudo isso, ficou desse jeitinho aqui? Pior, muito pior do que isso. Teve, não teve? E essa também faz parte da nossa cultura. Os princípios cristãos, o que a gente mais quer é que as pessoas olhem para essa empresa, olhem para esse grupo que a gente tem hoje aqui e eles vejam o reflexo de Cristo. E aí isso, gente, é independente de religião, tá? Cristo, como pessoa, se vocês lerem, tem vários livros que falam a respeito. Augusto Cury, ele trata de várias características de Jesus nos livros dele. E ele foi um cara extraordinário, independente se você acredita na crucificação, na ressurreição ou não. Ele foi um cara extraordinário, ele foi um líder extraordinário. Ele foi um cara que, enquanto as pessoas queriam apedrejar uma mulher porque ela era adúltera, ele foi lá e acolheu ela. Então é esse olhar que a gente quer trabalhar com vocês, com os clientes, com a gente, entre nós aqui, na casa de vocês também, que uma coisa acaba levando a outra. Então, a gente queria trazer essa mensagem para vocês. E aí, lá em João 3,16, tô querendo pregar não, tá, gente? Só que faz parte para nós. Fala, porque Deus amou o mundo, olha o filtro aí de Deus. Amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que a gente quer, e é isso que a gente fala quando a gente fala sobre amar o próximo. Isso é forte pra gente, porque tá nos nossos valores lá. Se vocês olharem, vai ter lá, amar ao próximo como a si mesmo, cuidar das pessoas. Isso é o que faz a diferença para nós. Vocês podem ter certeza que se a gente conseguir viver isso e passar isso para os clientes, e passar isso pra gente, entre nós aqui, vai fazer total diferença. A gente ter um clima mais harmonioso. Eles com certeza vão começar a atingir aqueles clientes que são mais complicados. Eles vão atingir eles. Cara, o amor, ninguém consegue se defender do amor, porque ele constrange. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já pegaram um cliente que era complexo, que era difícil, e com atenção, quando deu amor, quando deu ali o seu melhor, o cliente não mudou da água para o vinho. Porque a gente já passou isso inúmeras vezes, com o cliente, com vocês. A forma como a gente olha para as pessoas é a forma como reflete na gente também. A gente teve o caso recente agora daquela menina, né, da Jéssica, fez aquela postagem e tal. Quando eu fui falar com ela, o que eu falei, eu ouvi tudo que ela tinha para falar. Algumas coisas a gente pega, outras não. Mas o que eu falei com ela foi aquilo que eu gostaria de ouvir se eu estivesse na posição dela. Olha, desculpa se a gente errou com você, porque ela disse que o que venderam para ela não foi o que ela recebeu de serviço. Aí eu falei para ela, olha, desculpa, se a gente não conseguiu atender as suas expectativas, eu te peço desculpa, nós vamos alinhar internamente com a nossa equipe aqui, tá? Expliquei para ela as questões, porque também a gente não vai deixar uma pessoa sair com uma má ideia daqui, sem que a gente explique. Se depois da explicação ela quiser continuar com essa ideia, porque ela disse que a gente queria passar a perna, né? Deu a entender isso. Quer ganhar dinheiro em cima da gente. E isso é totalmente contra o que a gente prega aqui. Quantas vezes a gente já foi fechar cliente, o cara queria abrir um lucro presumido, lucro real, e a gente falou pra ele que o MEI era melhor. Por quê? A gente não tá pensando na mensalidade que a gente vai receber. A gente tá pensando no que é melhor pro cliente. E é sempre assim. Isso também faz parte da nossa cultura. Então, eu quero que vocês entendam isso, que a gente comece a viver isso. E a gente tá gravando, inclusive, porque esse vídeo agora vai começar a fazer parte da nossa integração. Então você também que está entrando no escritório, está entrando em uma das nossas empresas aqui, esse vídeo é para você. E é importante que você saiba disso desde o começo, desde a sua entrada aqui, para que você consiga viver desde o começo tudo isso que a gente prega aqui. E aí, eu quero só ler com vocês mais um negocinho aqui, porque, cara, essa não é uma tarefa fácil. Não é mesmo, é um treinamento, não vai ser da noite pro dia. Muitas vezes, para a gente exercer isso, a gente vai ficar com aquela sensação de que está sendo bobo, de que está sendo passado para trás, só que não é. Jesus falou, quando alguém te bater numa face, ofereça a outra. E isso não é ser bobo, isso é ser pacífico, isso é ser manso, isso é ser reflexo de Cristo, isso é oferecer amor. E aí, mais uma passagem lá em 1 Coríntios 13 fala assim, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. E aí você fala, às vezes é até fácil a gente fazer isso com uma pessoa que a gente ama de verdade, ali, que a gente gosta, que a gente tem afeição, um parente, mãe, pai, esposa, esposo, filhos. É fácil às vezes a gente fazer isso, mas Jesus não fala que a gente tem que oferecer esse amor somente para essas pessoas. A gente tem que ser amor por onde a gente passa. E é dessa forma que a gente vai conseguir impactar pessoas, que a gente vai conseguir fazer diferente. Porque o nosso objetivo aqui, ele não é apenas de fechar guia, entregar a declaração e receber mensalidade, pagar vocês e todo mundo feliz. Não. Nosso objetivo aqui é cuidar de pessoas. E quem são essas pessoas? Primeiramente, vocês. A gente tenta o tempo todo ter um olhar muito empático, um olhar de amor mesmo, para entender as dificuldades, as necessidades que vocês têm, mas também a gente quer que vocês reflitam isso para os nossos clientes, de entender que o cliente às vezes não está num bom dia, de que forma que a gente pode ajudar aquele cliente, de que forma que a gente pode impactar. A pergunta é de que forma que se eu estivesse no lugar dele, gostaria de ser atendido nesse momento. E a gente começar a trabalhar dessa forma. É uma reflexão, fez muito sentido, a Tiara que apresentou para mim essa dinâmica, que para mim fez total sentido. E a gente pretende, a partir de agora, trabalhar isso cada vez mais firme com vocês, porque de tudo, se vocês conseguirem absorver isso da nossa cultura, que é amar ao próximo como a si mesmo, já valeu. Na própria Bíblia, Jesus fala, o principal mandamento que tem é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele ainda fala, se as pessoas conseguissem entender isso e viver isso, todo o restante da Bíblia era descartável. Não precisaria de mais nada. Só isso já era o suficiente. Então a gente vai viver isso aqui e a gente espera poder contar com vocês também. Beleza? Tamo junto? Vamos trabalhar juntos aí? Fechou. Valeu, galera.